Quais são os problemas que podem surgir na implementação da inspeção? Implementação da inspeção, inspeção sensitiva, como alguns dizem, é você, por exemplo, ter um checklist do equipamento. A partir disso, o técnico vai em campo, confere determinados componentes, determinados instrumentos com o equipamento funcionando. Só que existem alguns problemas que podem surgir quando você está implementando a inspeção. Quais são esses problemas? Primeiramente, você não deve fazer a inspeção se você vai fazer por fazer, por exemplo, para cumprir tabela, mas você não vai usar os dados das inspeções para fazer uma melhoria na manutenção preventiva, por exemplo, ou detectar problema antecipadamente. Nunca tratar os dados, não adianta você fazer a inspeção se você nunca vai tratar os dados. Que dados são esses? São, por exemplo, observações e problemas que os técnicos identificaram em campo. Então faz sentido você fazer a inspeção ajuda você a prevenir falhas, identificar problemas, mas se você não vai fazer nada com essas observações das inspeções. Fazer a inspeção ser uma metodologia é outro problema. Como assim fazer a inspeção ser uma metodologia? Fazer assim, ao Deus dará, digamos assim. Pedir para o técnico vai e faz a inspeção dos equipamentos. Ele pode fazer o jeito que ele acha melhor, do jeito que acha melhor. Então, como você deve fazer? Você deve ter um checklist do que você quer inspecionar. Você tem que ter um campo dessa atividade que ele está fazendo, dessa inspeção, como que é considerado conforme ou como que é considerado não conforme. Por exemplo, fazer a inspeção, sei lá, nos componentes elétricos X, Y. Qual que é a condição de não conformidade? Sinais de mau contato, sinais de aquecimento ou coisas desse tipo. E ação, caso e não conformidade. O que você vai fazer caso não estiver conforme? Vai ter situações que é como a inspeção, né? Você só vai anotar e passar para a supervisão, para o setor de PCM para fazer as tratativas. Outras coisas você vai ter que interferir no funcionamento do equipamento, se for uma coisa mais grave. Então precisa estar bem definido isso. Você ter outro problema, e você não deve fazer a inspeção, se você não tiver um checklist. Não adianta nada você pedir para o técnico, vai fazer uma inspeção no equipamento. Tá, mas ele não sabe o que tem que inspecionar, não sabe o que tem que fazer, não adianta nada. Outro problema também é realizar a inspeção por pessoas despreparadas. Como assim? Que não entende para que é inspeção, não sabe o que é inspecionar, não sabe o que tem que fazer durante a inspeção. Muitas empresas fazem um erro muito absurdo, que o que é? Acham que a atividade de inspeção é uma coisa bem simples e acaba pedindo, por exemplo, para um técnico que acabou de entrar na empresa ou um estagiário, alguma coisa desse tipo para fazer a inspeção. Não, a inspeção é coisa séria. Quem deve fazer a inspeção é uma pessoa que realmente conhece do equipamento, que conhece da atividade, seja de elétrica ou mecânica. Não adianta nada você passar por um auxiliar, por exemplo, que acabou de ser contratado na empresa, se ele não sabe como que funciona o equipamento, ele vai conferir na inspeção e não vai conseguir avaliar se o equipamento está bom ou não, se a atividade X da inspeção está certo ou não e assim por diante. Então, todos esses são os problemas que podem surgir. Outros cuidados é quanto à execução. Você tem que fazer a execução com pessoa preparada, que entende do equipamento, entende da sua atividade, seja de elétrica, eletrônica, automação, pneumática, enfim. O inspetor deve ser uma pessoa atenta, que observa os detalhes. Por exemplo, um inspetor que eu tinha, ele fez a inspeção, aí de vez em quando fazia isso, eu pegava a inspeção e refazia novamente para ver se a equipe estava fazendo certo. Eu fui fazer, tinha rolamento quebrado, o cara não anotou, correr com falta de aperto, o cara não anotou, tinha um acoplamento que estava quebrando, a pessoa não notou, então para que vai fazer a inspeção se não vai fazer adequadamente? O cara não é atento, não consegue observar os detalhes. Praticamente eu acho que o cara só chegava no equipamento assim, olhava, tá tudo certo, tudo funcionando, vou sair. Não, a inspeção você tem que ver os detalhes, fazer o serviço bem feito. O inspetor deve conhecer os equipamentos. Tudo na inspeção deve ser direto, claro e objetivo. O que é inspecionar, qual a condição esperada, o que fazer em caso de anormalidade. Em muitos casos, você pode até fazer mais ou menos, utilizando de base o 5W2H. O que, por quê, quando, onde e como, por exemplo. Quanto custa, por exemplo, não vai importar porque é uma inspeção, você não vai estar fazendo um projeto. Enfim, você pode se basear
no 5W2H. Deve ter apoio para a execução das atividades. Não adianta nada o inspetor detectar um problema se esse problema não é tratado, não é passado, por exemplo, para fazer uma manutenção preventiva, talvez não é programado para fazer intervenção do equipamento. Então não adianta nada. As pessoas, você precisa fazer serviço e as pessoas precisam ver que as observações que elas estão fazendo realmente estão sendo tratadas. O pessoal da manutenção deve conhecer a importância da inspeção. Esse é outro problema, muitos não dão a devida atenção na inspeção, mas a inspeção às vezes é melhor do que a manutenção preventiva. Por quê? Porque você faz com o equipamento funcionando, você detecta falhas antecipadamente, sem a necessidade de fazer intervenção no equipamento. Manutenção preventiva, você tem que desligar o equipamento para fazer manutenção preventiva e tudo. Inspeção não, você faz com o equipamento funcionando. Deve-se demonstrar que essas anomalias estão sendo selecionadas ou pelo menos acompanhadas também. Então, são todos esses problemas, todos esses cuidados que você precisa ter na execução de uma inspeção. Os problemas podem surgir na inspeção como um todo, na programação, na execução da inspeção, é o seguinte: às vezes os intervalos entre uma inspeção e outra são longos demais. O que acontece é que às vezes o equipamento quebra antes de você conseguir identificar a falha em uma inspeção. Pode ser o contrário também, pode ser você está fazendo muitas inspeções sem necessidade, mas isso você controla com o tempo, vai se adequando. Só tem que cuidar para não gerar uma periodicidade curta demais. Como assim? Você, por exemplo, fazer a inspeção todos os dias do equipamento sem necessidade. Há equipamentos com o tempo, com experiência, com o manual de manutenção do fabricante, enfim, você vai saber que o ideal é de uma em uma semana, em um mês, enfim, assim por diante. Quando você está fazendo muitas inspeções, por exemplo, no equipamento, todo dia vai estar sobrecarregando a equipe, sobrecarregando as pessoas, fazendo inspeção sem necessidade. Então, aos poucos, você adequa esse tempo. O inspetor, às vezes despreparado, é uma pessoa que não entende dos equipamentos, quem sabe uma pessoa que entrou na empresa, é um serviço simples e as pessoas vêm com essa, é só uma inspeção, manda o fulano de tal fazer a inspeção. Não, a inspeção é mais sério. Eu ouvi de técnicos que diziam que a inspeção deveria ser por uma pessoa que está começando na área, que não tem o conhecimento avançado. Não, inspeção você faz com pessoas que têm conhecimento avançado, que entendem do equipamento, entendem da sua área de atuação, eletricidade, mecânica e assim por diante. Outro problema, o inspetor não observar adequadamente o serviço, não anotar adequadamente as anomalias que encontra no equipamento. Não adianta nada ele identificar uma anomalia, marcará, por exemplo, o X que está não conforme, mas não especifica qual anomalia que é essa ou o que está acontecendo com o equipamento. Não relata os problemas. Procrastinação, ir adiando as inspeções, não fazer adequadamente, não verificar presencialmente o equipamento. Como assim acontece isso? Sim, acontece. Eu já vi inspetor que você passava a OS de inspeção e eu peguei o cara no escritório fazendo a inspeção. O cara nem se teve o trabalho de ir no equipamento. Aí eu questionei e disse, não, tá tudo certo com o equipamento, tá tudo funcionando, não precisa nem ir lá. Precisa sim, inspeção para você ir e conferir no equipamento, não preencher a a ficha de inspeção dentro do escritório. Outros problemas mais relacionados à gestão é não tratar esses problemas que foram identificados, atrasar para resolver esses problemas. Às vezes você identifica um problema que você consegue, por exemplo, encaixar num dia que a produção não está funcionando, que o equipamento não está funcionando, numa manutenção preventiva, não faz isso, aí o que acontece? Causa uma manutenção corretiva emergencial por um problema que foi identificado na inspeção, só que ninguém tratou e acabou desencadeando uma falha maior. Então, supervisão, gestão, você deve ficar atento a isso. Outro caso que pode acontecer também é fazer, como eu já mencionei em alguns vídeos meus, fazer a inspeção por fazer, para cumprir tabela, simplesmente porque tem que fazer, talvez é meta, alguma coisa desse tipo, e fazer por fazer. Não, a inspeção é feita para identificar falhas e problemas antecipadamente. E também, em alguns casos, não ter equipamentos. Como assim? Às vezes tem lá na lista de inspeção que o cara precisa medir a corrente elétrica do motor X, precisa fazer a termografia
num quadro de comando ou verificar o acoplamento ou rolamento de um motor, mas não tem instrumentos para fazer essas atividades. Então não adianta nada, você tem que cuidar isso também. Talvez seja melhor você mudar seu plano de inspeção do que você pôr atividades que você nunca vai conseguir fazer na vida por falta de instrumentos.